Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e alegria para você. Como eu sempre digo aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus disse, olha, eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. Então, que tudo isso venha sobre a sua vida neste momento sagrado, que são os nossos minutinhos especiais, nossos minutos com as nossas pérolas de sabedoria. Fique até o final, hein? Porque tem coisa aqui que eu vou falar e vai impactar você e vai abençoar a sua vida. E no final eu oro por você e também pela sua família. E lembrando o seguinte, amados, eu quero que você coloque essa data aí no seu calendário. Dia 8 de março, é isso mesmo, 8 de março em Curitiba. 8 de março em Curitiba. Algo incrível Deus fará no presencial. Só anota essa data e vai nos ouvindo aqui ou nos segue no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, que lá tem essa informação para o dia 8 de março para você vir para Curitiba no dia inteiro, uma imersão espiritual. Vai ser tremendo o Agir de Deus gratuitamente, não precisa fazer inscrição, mas a tua presença é muito importante. 8 de março, põe na agenda aí, 9h30 da manhã, 15 horas, em Curitiba. Mais informações, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira, estamos aqui com vocês já há um bom tempo, né? Um bom tempo mesmo. E estamos aqui com muita alegria, nesse mês de fevereiro, nesse segundo mês do ano, e com muita perspectiva, muita fé, muita alegria mesmo, crendo que esse ano, por mais que venha aí algumas turbulências para frente aí, mas a nossa fé está em Jesus, no nosso barco tem Jesus, ele acalma a tempestade e assim a gente vai caminhando com Jesus, sempre debaixo da proteção e do favor de Deus. Amados, estamos na série Atos dos Apóstolos e hoje é o capítulo 10. O ideal é que você leia na sua Bíblia o capítulo 10 inteiro, porque de cada capítulo eu tenho tirado aqui uma reflexão para a nossa vida. Então o tema de hoje é o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. É interessante que nós queremos mostrar aqui que a salvação em Cristo é para todos e que Deus quebra barreiras para cumprir seu propósito. E Atos capítulo 10, ele marca uma grande virada na história do povo de Deus, na história da igreja do Senhor Jesus. Até então, muitos cristãos ainda pensavam que o evangelho era apenas para os judeus. Mas neste capítulo, Deus mostra que seu amor não tem fronteiras, nem preconceitos, nem exclusões. A história aqui de Cornélio e Pedro revela que quando há corações abertos, Deus age poderosamente. Atos 10:34. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Primeira coisa aqui, Cornélio, um homem que buscava a Deus. Se você ler Atos 10, do 1 ao 8, vai falar da história desse centurião chamado Cornélio. Cornélio era temente a Deus, ele orava continuamente, Cornélio ajudava os necessitados e também liderava sua casa no temor do Senhor. Mesmo sem conhecer plenamente o evangelho, ele, Cornélio, buscava sinceramente a Deus. Que lição podemos aprender aqui, gente? Deus honra quem o busca de coração. Nenhuma oração sincera é ignorada. Verso 4 do capítulo 10 de Atos. Olha o que está escrito. As tuas orações e esmolas subiram para a memória diante de Deus. Segunda coisa, aí vem Pedro, um homem sendo trabalhado por Deus. Enquanto Cornélio orava, Pedro também orava. Deus dá a Pedro uma visão com animais considerados, vamos assim dizer, impuros. E diz: não chames impuro
ao que Deus purificou. Verso 15 do capítulo 10 de Atos. Pedro ainda tinha preconceitos religiosos e culturais. Que lição aprendemos aqui então? Antes de Deus nos usar, Ele precisa nos transformar, minha gente. Muitas vezes, Deus precisa quebrar tradições erradas, orgulho espiritual, julgamentos, barreiras culturais. Então Deus quer usar cada pessoa, mas muitas vezes Deus precisa primeiro tirar isso da nossa vida. Existem muitas pessoas aí com tradições erradas, orgulho espiritual, julgamento, barreiras culturais. Então Deus, ele transforma. Então Deus, antes de nos usar para a glória dele, ele precisa então nos transformar. Então Deus prepara o encontro, ou seja, o encontro preparado por Deus. Deus, ele trabalha dos dois lados. Deus fala com Cornélio, Deus prepara Pedro e Deus organiza o encontro. Amados, nada disso foi por acaso. Aprendemos mais uma lição aqui. Quando estamos em oração, Deus alinha encontros, oportunidades e propósitos. Eu me lembro, certa ocasião, eu acordei de madrugada e estava precisando resolver umas questões no dia seguinte. Envolvia algumas coisas do nosso ministério, envolvia vários fatores. Não vou entrar aqui na questão, mas eu acordei e eu fui para a oração. E eu comecei a orar por aquela situação que eu precisava resolver no dia seguinte. Inclusive, quando eu orava, me veio à mente nome de algumas pessoas. E eu mencionei a Deus o nome destas pessoas. E sem eu falar com essas pessoas, mas falando com Deus, para você ver o poder da oração. Quando estamos em oração, Deus alinha encontros, Ele abre oportunidades e propósitos. Deus sabe trabalhar direito. Claro, óbvio, Deus é Deus, Ele está no controle de tudo. Então eu orei e no dia seguinte, duas pessoas que eu lembrei na oração, Deus tocou no coração delas. E elas foram um instrumento de bênção para abençoar nosso ministério. Elas nem ficaram sabendo. Eu não liguei para alguém, eu não pedi socorro para alguém, eu fui pedir socorro para quem? Para Deus. Eu fui buscar em Deus, comecei a orar, agradecer e comecei a pedir. E aí veio esses nomes de pessoas e eu falei, Senhor, e fiz a minha oração ali. E Deus ouviu a minha prece. Então é isso, minha gente. Então, quando você ora mesmo, de verdade, com fé, Deus alinha encontros, oportunidades e propósitos. Então, você tem que entender que é importante você colocar nas mãos de Deus em oração. Tuas aflições, seus dilemas, projetos e tudo mais, certo? Sabe por quê? Deus conecta pessoas para cumprir seu plano. No verso 19 de capítulo 10 de Atos, está escrito assim: E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Olha só, eis que 3 homens te procuram, ou 3 varões te buscam. Então você veja bem, Deus falou com Cornélio, que estava orando, Deus prepara Pedro, organiza o encontro dos dois. Tá entendendo? Então Deus é especialista. Quem sabe, amigo, amiga, em alguma área da tua vida você está precisando resolver uma questão, talvez na sua empresa, os seus negócios, seu empreendimento, seu ministério, alguma coisa. Então apresente a Deus em oração. Tanto essa questão que te preocupa, coloca a Deus em oração essa situação que você está precisando resolver. Talvez você não tenha saída, não sabe como, peça a Deus graça, sabedoria. Deus certamente vai fazer você se conectar com as pessoas certas, ou pessoas certas se conectará a você. Porque quando estamos em oração, Deus alinha encontros, oportunidades e propósitos. Eu posso ouvir um amém? Este amém pode ser de que forma? Se você está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, dá o seu like e compartilha essa mensagem com seus amigos e familiares. E se inscreva no nosso canal. Se você ouve pela rádio,
aí você tem a maneira de você mandar pelo Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, um direct, informando como você está recebendo essa instrução espiritual. E não esqueça, leia o capítulo 10 de Atos ainda hoje, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Quarta coisa aqui, quarto item, a pregação que gera salvação. Pedro, ele prega sobre a vida de Jesus, ele prega seus milagres, sua morte, sua ressurreição, e Pedro prega também sobre o perdão dos pecados. Ou seja, aqui o centro da mensagem sempre é Jesus. Jesus não é religião, não é placa. Jesus é Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. O verso 43 do capítulo 10 de Atos, verso 43, diz assim, olha que interessante. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia! E encerramos aqui com o quinto item, o derramar do Espírito Santo. Antes mesmo do apelo, o Espírito Santo desce. Os gentios falam em línguas, são cheios do Espírito Santo, são batizados. Deus confirma, eles também são meus filhos. Que lição nós aprendemos aqui, minha gente? Onde Jesus é anunciado, o Espírito Santo se manifesta. Não existe cristão de segunda classe. Não existe cristão de segunda classe. Onde Jesus é anunciado, o Espírito Santo se manifesta. Então, minha gente, vamos concluir da seguinte maneira. Quebrando barreiras para viver o propósito. Atos capítulo 10, então, nos ensina que Deus busca corações sinceros. Deus transforma seus servos. Deus abre portas improváveis. Deus salva sem discriminação. Deus derrama seu Espírito sobre todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então é o seguinte, tenho buscado a Deus como Cornélio? Estou disposto a mudar como Pedro? Tenho levado o Evangelho sem preconceito? Estou aberto para o agir do Espírito? Desafie, ore mais, julgue menos, ame mais, pregue para todos, obedeça sempre. Porque quando o homem busca a Deus, Deus prepara o caminho. Quando o povo de Deus obedece, o céu se manifesta. Querido Deus e Pai, que palavra incrível, Deus, que está me fortalecendo, me dando uma alegria aqui de ser um dos porta-voz da Tua palavra. Senhor, levanta homens e mulheres nessa nação para impactar esse mundo debaixo da unção e do poder do Teu Espírito Santo para semear a Tua palavra, a palavra que é viva, que é eficaz e poderosa. Senhor, abençoa cada ouvinte, abençoa os nossos apoiadores, aqueles que têm abençoado o nosso ministério, orando por nós também e também semeando uma semente financeira, que a bênção do Senhor alcance também a área das finanças, tanto do nosso querido trabalhador, empresário, empreendedor, profissional liberal, autônomo ou aposentado. Deus Todo-Poderoso, dê a todos nós graça, força e ânimo, em nome de Jesus. Nós oramos e já te agradecemos por essa série de Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus.
Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é a minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!